Cinco, o que o levou à pós-graduação em linguística na Unicamp? Acho que você já respondeu um pouco isso, eu não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Não, eu acho que foi um caminho meio inevitável, assim, do processo de descoberta dos textos, né? Essa descoberta que a gente vai olhando para o texto com os recursos que a universidade propicia, né? Com o estudo da língua e também com essas palestras que vão aqui a gente vai se mergulhando que vão abrindo a nossa perspectiva. Acho que foi um caminho meio inevitável, assim. Acho que eu já tinha feito o curso de letras, um curso de letras antes de entrar na Unicamp, mas isso ficou um pouquinho estacionado enquanto eu estudava música. E aí depois que eu terminei a graduação de música na Unicamp, aí foi a hora de eu voltar. Como é que eu poderia trabalhar com aquilo que eu já tinha estudado e com essa atualização, né, dos semestres, dos 8 semestres de grego. E durante a graduação eu já fui me envolvendo especialmente com Píndaro. E então o mestrado para mim foi bem natural, assim, né? Vou fazer um mestrado quando a graduação acabar e tal. E fiz o mestrado e doutorado, mas sempre levando a música e as letras clássicas junto. Legal. Em que a formação na pós-graduação o ajudou em termos de realização como pesquisador? Bom, eu fiz a pós-graduação quase que inteira em um outro contexto educacional e político também. E eu consegui, na época em que eu fiz a pós-graduação, eu consegui subsídio para ambas as pesquisas, né? Tanto para o mestrado quanto para o doutorado. O mestrado eu fiz com a Bolsa CAPES, o doutorado com o CNPq. Então, por um lado, se era um prazer estudar, muito, muito trabalhoso, mas era um prazer, né? Eu digo muito trabalhoso porque a gente sabe como é. A gente todo dia acorda e pensa, não tem esse empregador não tá, eu não vou bater o cartão para esse empregador agora, então eu vou ter que trabalhar. Será que eu estou trabalhando, né, o suficiente? Aí você começa a trabalhar de manhã, aí você almoça e pensa, bom, acho que eu preciso trabalhar agora de novo, né? Então é constante, assim, não tem fim de semana, a gente vai criando uma rotina meio muito intensa, mas era um prazer. Por outro lado, você transformar isso era um trabalho também, né? É um trabalho. Então a instituição a instituição, que é a Unicamp, é responsável pelo repasse dessas bolsas, me ajudou imensamente a desenvolver esse projeto e esse trabalho, né? Esse trabalho que se envolve educação e prazer, envolve muito trabalho e por sorte eu pude ser remunerado por ele.
Há outros modos de pensar a pós-graduação e mesmo se você faz por prazer e não consegue uma bolsa e tal, é válido. Eu acho que cada vez mais válido, até porque a gente entrou num sistema de dificultar mesmo o acesso a bolsas e a distribuição de bolsas, né? E isso talvez faça com que as pessoas que consigam se sustentar e consigam trabalhar por fora, tenham outro trabalho, possam realizar o trabalho do mestrado e do doutorado por generosidade. Eu acho que é isso, não tem outro termo para descrever. Eu achei que tava bom, eu acho que você tem toda a razão e eu acho heróico quem faz sem bolsa, é uma generosidade gigantesca, porque é um trabalho, a gente sabe que não é um trabalho fácil, pesquisar. A gente está produzindo conhecimento ali, né? Então é um trabalho intelectual, apesar de, né, às vezes não ser visto como trabalho, porque não tem tão claro o aspecto, como eu posso dizer, né? Não é como você produzir alguma coisa em que você vê ali muito claramente o resultado material ali na hora, às vezes, né? É um trabalho que é difícil e é imaterial, né? Num certo sentido. E eu acho muito triste, já que vai cortar, fazer um comentário político, é muito triste, porque a gente precisava disso, né, agora, numa pandemia, você precisa ter um investimento muito sistemático em pesquisa, em ciência, né? Por mais que a nossa área não seja a área mais essencial para a pandemia, por exemplo, mas deveria ter, com certeza, um aumento de bolsa, e não é isso que a gente está vendo, né? E é muito triste você colocar a pesquisa como uma espécie de privilégio ou uma coisa que as pessoas têm que fazer quase como doação, né? Como você falou. Ela tem que trabalhar para se manter e ainda ter a segunda ou terceira jornada, que é a jornada da pesquisa, né? E realmente é um trabalho que você não sai dele, né? Porque, como você falou, não tem que bater cartão, então você não tem um momento que você fala, bom, trabalhei e acabou, né? Você sempre tá querendo mais. Você tá no final de semana, você tá vendo um filme, às vezes, num momento que seria somente de lazer, e começa a surgir essa dúvida, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que, enfim... Olha, eu não dei muita sorte, porque tanto a área de pesquisa acadêmica quanto a área de música a gente tem que lidar com esse sentimento das outras pessoas também chegarem pra gente e falar: nossa, mas que legal, assim, trabalhar com música, né? Com essa coisa, assim, trabalhar com o que gosta, é gostoso tocar. Só a gente sabe como é chato ter que acordar e ficar fazendo... É muito gostoso tocar, mas pra você tocar direito e ter o prazer até chegar lá. Exatamente, e a sociedade às vezes quer se aproveitar de você fazer uma coisa que dá tanto prazer, que é as artes em geral, né? As pessoas, o contato que as pessoas têm com as artes em geral é o resultado final. E o resultado final, a arte, na verdade, é a técnica, né? O artifício de você um passe de mágica, disfarçar uma coisa que é difícil e apresentar como se fosse uma coisa natural. Não, olha, brotam melodias assobiáveis aqui no violino, olha como eu declamo tal coisa, assim, vem de dentro. Na verdade, tem um trabalho cruel por trás disso, né? E como você bem disse, a pesquisa muitas vezes é vista como um privilégio. A gente sabe que por causa das políticas de investimento
em toda a cadeia da educação, desde a infantil até a da pós-graduação, a gente sabe que para você chegar, ter condições de se resguardar um pouquinho do trabalho e continuar no investimento, né, na formação, na graduação, depois em pós-graduações, a gente sabe que há uma série de gargalos, entre aspas, né, que vão cortando as pessoas. Não sei se é isso que você estava pensando em dizer. Perfeito. Então a gente tem os gargalos e acaba que quando você consegue chegar numa pós-graduação, isso é contado como um privilégio e não como um trabalho. Mas, na verdade, isso o trabalho, a pesquisa já é um trabalho, né? A contrapartida educacional. A verdade essa quando você vence a graduação e passa para a pós-graduação, a verdade é você devolvendo para a sociedade aquele investimento que foi a graduação, né? Então a graduação talvez seja o ponto mais, o ponto vamos dizer, do privilégio mais propriamente dito, mas como você falou, é um gargalo que na verdade não é a instituição, a graduação que está errada, na verdade é o sistema educacional anterior o investimento, né, de capital na educação básica pública que talvez tenha que ser questionado. Mas a pós-graduação, pelo contrário, ela é a devolução, é a extensão para a comunidade, né, é a devolução mesmo do investimento, do estudo, pelo que você passa na graduação. Eu sinto que há também uma concepção muito forte do estudar como uma coisa passiva, que também é uma coisa que se liga à própria concepção do ensino básico. Não que o ensino básico, o aluno vá produzir uma coisa nova, um conhecimento novo, mas a ideia de que você estudar é só receber conhecimento. Então, como as pessoas que vêm de fora após a graduação, eles pensam, ele está estudando, porque ele está numa universidade, ele é um aluno. Então ele acha que você está sentado numa cadeira, ouvindo um professor falar e vomitando conhecimento na sua cara. Eles não há esse conhecimento externo da academia, em parte, talvez, possa ser culpa dela, aquela velha questão da Torre de Marfim, né, como se costuma falar. As pessoas não percebem que você está produzindo coisas, né, que essas coisas estão voltando para a sociedade, né. Eu posso entrar aqui no Google, achar a sua tese e ler sobre como era o ritmo, né, para esse poeta. Eu posso ler ele em português, não sei qual que é o estado das publicações dele antes, né, da sua tese, mas a gente sabe que é bem precário, né, as traduções dos clássicos. Então há uma devolução ali, né, de um conhecimento que não existia antes, pelo menos no nosso país. Não é uma posição passiva, né, em que você está recebendo. Como você bem falou, há uma devolução do conhecimento, né? Infelizmente isso me parece, não é compreendido por muitas pessoas, nem valorizado, né? Fato. Existe muita coisa internacional. Vou fazer uma pergunta um pouco ousada, não sei se você vai ficar aborrecido com isso, mas existe muitas gravações de clássicos, né? Muitas não, algumas, né? Que são internacionais. No Brasil parece que há menos. Você não teria interesse de fazer alguma coisa do tipo? Tentar gravar, dar um som para dessa poesia, ou enfim, de algum outro poeta, mesmo que seja humanista? Bom, eu flerto bastante com essa ideia. Eu andei gravando alguns poemas recentemente para uma disciplina do professor Paulo Vasconcelos, e é uma experiência bem gostosa, só que
eu não sei exatamente o que eu faria com essas gravações, com essa produção. Sei lá, eu colocaria no Insta. Olha, só para não ser uma pergunta retórica, eu até criei um perfil, mas ele está congelado. E se eu animar para gravar Catulo e catulianas em geral, os poetas, como esse humanista, o Pontano, que segue bem de perto a poesia do Catulo, aí a gente volta a conversar, mas a princípio não sei o que fazer com isso. Me parece que talvez o mercado brasileiro não seja tão aberto quanto o mercado estrangeiro. Bom, eu não sei também até que ponto o mercado estrangeiro é aberto, né? Como, por exemplo, se tem uma comunidade de anglófonos muito grande, esse tipo de material circula muito facilmente, né? Eles têm uma tradição muito grande, né, de estudos clássicos, né? Acho que, em parte, também essa grande importância da academia no Brasil, né? A gente não teria nem a possibilidade, nós temos alguém com a sua formação, né, que tem a possibilidade de fazer uma coisa disso, em parte por causa da academia brasileira, né? Me parece que fora dela é muito difícil, né, ter esse tipo de material. Eu acho muito interessante, porque justamente dá de novo um pouco de vida no sentido sonoro, né, que seria o sentido, digamos assim, primário para essas pessoas, né, daquilo ser primeiro falado e depois escrito, né, e a gente acaba ficando muito no plano escrito, né, quando vai estudar isso, né. 10. Outra pergunta que talvez seja um pouco polêmica. Que conselhos você daria para quem está cursando a pós-graduação no programa agora? O que você acha que a pessoa deve fazer, não deve fazer? Vou aproveitar emendando uma pergunta aqui, que não estava no roteiro também. Sinta-se à vontade para responder da forma que achar melhor. Você recomenda a busca dessa... Apesar de que você já falou um pouco sobre isso, mas se quiser acrescentar mais um pouco, você recomenda a busca dessa interdisciplinaridade, né? A gente sabe que há um esforço na academia para tentar reprimir, tem uma primeira impressão, né? Esse tipo de passagem, entre muitas aspas, de uma área para outra. O que você tem a dizer sobre isso? É recomendável? É interessante? Vá, busque outros campos, busque a universalidade. Bom, essa pergunta é complicada. Eu daria o conselho... Que conselho eu daria? Conselho de orientador, aquele de não se perder no mar de possibilidades. Por outro lado, a resposta contrária de orientador, que eu acho que seria o seguinte: navegue pelo mar de possibilidades, junte tudo que todo instrumento que você acha que possa ser interessante para pesquisa, depois traga dos instrumentos só o que cabe no seu barquinho e aí se isole na ilha e tente produzir com aquilo, né? A gente vai se interessando por... Cada dia a gente tem uma descoberta nova, né? Porque você quer amparar cada parágrafo da sua tese, você quer ou amparar em cima de conjecturas de outros cientistas, outros pesquisadores que vieram antes, ou usá-los para endossar suas próprias conjecturas. E aí, nessa hora, você começa a ter contato com ideias, insights, e essa é a hora do risco, assim, do canto da sereia, né? A hora que você quer mudar o capítulo, o rumo do capítulo a cada período escrito, e aí você tem que conseguir limitar um pouquinho, ter o seu objetivo. Então, acho que é isso, ouvir, ser amarrado no... Eu vou fazer uma outra analogia.
Em vez de colocar cera no ouvido para enfrentar as sereias, é você ouvir o canto delas com a segurança de ser amarrado no mastro do seu barco, né? E ouvir de tudo, assim, de estar aberto a tudo, sem perder o foco. E é isso. Às vezes, né, se o contexto em geral, se o contexto geral não é muito propício para o estudo, enquanto você conseguir estudar e pesquisar, aproveita o trabalho mesmo para extrair o prazer que o próprio trabalho pode dar, né? E ir para frente e aproveitar o que está bom e tentar mudar no futuro, ajudar a mudar o que não vai muito bem. Acho que é um ótimo conselho. Bom, então acho que nós encerramos por aqui. Agradeço você, Alfredo, pela disponibilidade. Foi um e prazer. É isso. Boa sorte nos projetos da vida. Foi um prazer revê-lo e até qualquer momento. Espero que passe logo essa pandemia e, quem sabe, nos encontramos nos corredores do IEL. Obrigado e um bom trabalho para você. Obrigado. Ansioso por ver o seu trabalho, mesmo trabalho em andamento e o resultado final da sua tese. Depois a gente